Tudo bem com vocês? Quero estar compartilhando mais uma mensagem de vida. Eu quero ler com vocês Mateus 5, Sermão do Monte, a partir do versículo 20, onde Jesus diz o seguinte: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Agora, a primeira coisa que nós temos que definir é qual era a justiça escriba e farisaica. Os escribas e fariseus eram os religiosos daquela época e foram um grupo onde Jesus mais bateu de frente. Jesus chamou eles de hipócritas, mascarados. Falou: vocês são raça de víboras, sepulcro caiado, vocês nem entram no reino, nem deixam os outros entrarem. Os fariseus e os escribas, eles tinham um bom comportamento do ponto de vista do lado de fora, mas o interior era sujo, né? Eles eram um bom verniz, eles eram uma mão de cal para fora, mas por dentro fedia. Por fora uma bela viola, por dentro um pão bolorento, né? Eles eram politicamente corretos, do ponto de vista da moral, do comportamento, das exterioridades. Eles eram pessoas onde as pessoas não viam coisas muito erradas, porque até eles eram pessoas vaidosas que se preocupavam com o consumo de terceiros, viviam da glória dos homens, mas o interior era uma mentira. Então essa é a justiça que não herda o reino de Deus. A justiça que herda o reino de Deus é quando o reino entra no nosso coração. Só herda o reino quando o reino entra. Jesus disse que o reino dos céus está dentro em vós, sob os preceitos da lei. O que eu quero dizer para vocês? Não é muito difícil nós cumprirmos com as exterioridades dos mandamentos de Moisés, por exemplo. Ouviste que fora dito: não matarás, Jesus diz aqui na sequência. Então eu posso não matar, mas eu posso ter ódios, iras acumuladas no meu coração, e eu passo a ser um bom escriba e um fariseu. Eu me comporto do lado de fora, tendo uma boa máscara, uma boa casca, cumprindo com a moral, sendo uma pessoa até moralista, mas o meu interior é sujo. Olha só para você ver a sequência do texto. Jesus diz o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Ele cita uma lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, aquele que diz que o reino tem que ser para dentro, uma justiça que incede para dentro. Todo aquele que se irar sem motivo estará sujeito a julgamento. Aqui Jesus não está falando de um julgamento eterno. Ele está dizendo que se nós nos irarmos sem motivo, nós provamos um juízo existencial. Faz a experiência, começa a irar sem motivo e você vai ver se você não prova um juízo, se isso não faz mal para o teu corpo. Existe iras com motivo. Jesus ele se irou contra os cambistas do templo, mas a mesma Bíblia diz que irai-vos e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, às vezes, quando acontece uma situação dessa que a gente se ira com motivo, nós não podemos deixar isso dormir no nosso coração. Então nós temos que resolver, acabou, terminou. Não deixe que a ira se torne em ódio, porque isso é um meio ambiente para o maligno. Olha a sequência do texto, onde Jesus disse assim: e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Ele também não está falando de um julgamento eterno. Ele está falando que se nós insultarmos, o que contamina não é o que entra, e sim o que sai. Então nós devemos refrear nossa boca. O principal prejudicado não é aquele que recebe o insulto. Também, lógico que isso machuca. Mas somos nós que proferimos palavras ruins, e isso contamina o nosso corpo, o nosso interior. Aí ele segue dizendo assim: e quem lhe chamar tolo estará sujeito a inferno de fogo. E a nossa tradução do tolo é labrandor. A palavra do texto original é raca. Então é como uma pessoa fosse um nada. Você desconsidera, às vezes você nem fala, mas você faz como se aquela pessoa não fosse ninguém, não existisse. Esse prova um juízo de inferno na alma. Ele não está falando, volto a repetir, do inferno eterno. Ele está falando de Guiena, é a tradução, é um fogareiro, era onde se queimava o lixão naquela época. Então quem desconsidera uma pessoa e desfaz uma pessoa como se ela não fosse ninguém, vai provar juízo existencial de inferno de fogo. Isso vai queimar e você vai acabar com o teu corpo. Nota como Jesus ele é meticuloso com a relação ao próximo. Aí o texto segue dizendo assim:
Se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, que você fez alguma coisa, não é uma antipatia porque ele te acha gordo, teu nariz é feio, não, você realmente fez alguma coisa para esse irmão, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, então voltando faz a tua oferta. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não tem culto, não tem nenhuma devoção espiritual no culto ou na tua casa, onde for. Não tem conversa com Deus se nós primeiro não fizermos a viagem de reconciliar com o irmão para depois conversarmos com o Senhor. Aí ele diz o seguinte, entra em acordo sem demora com o teu adversário. Você elegeu um adversário para a tua vida. O adversário na Bíblia é o diabo. Então, quando você faz isso com uma pessoa, insulta, ira, considera como raca, essa pessoa, ainda que de boca fechada, passa a ser o diabo da tua vida, o teu adversário. E o texto segue. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho. Você arrumou problema para a tua cabeça. Para que o adversário não te entregue ao juiz, ainda que ele não faça nada. Você já está a caminho de um julgamento. O juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Aí, meu irmão, o mesmo enquanto que você demorou para resolver com aquela pessoa, é o enquanto que você não sairá dali do cárcere espiritual da tua vida, enquanto não pagares o último centavo. Nota que é um inferno pagável, por isso que eu disse que não é um inferno eterno. Aquele não tem mais jeito. Esse aqui existe um acerto de contas. Você não sai dali enquanto você não resolver. E eu não gostaria que você provasse isso. Portanto, quem tem problema com o próximo, quem se ira, quem insulta, quem desconsidera a gente e não resolve, não tem conversa com Deus, está no caminho do teu cárcere espiritual. Vai resolver o mais rápido possível para que você não venha entrar em juízo com Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a todos.